Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Jorge von Zuben, sou especialista mestre na área de DTM dor, e para mim foi um grande privilégio, né? Me sinto assim honrado em ser convidado pela minha amiga, professora doutora Gisele Donola, para apresentar um pouco da nossa experiência em DTM dor, puxando um pouco para a área da ROF. É lógico que nós vamos falar aqui sobre as intercorrências nas abordagens clínicas de vocês na ROF, mas a proposta nossa aqui é chamar um pouco a atenção de como é o comportamento desses indivíduos com dor na face, principalmente com DTM, e mostrar um pouco dos aspectos clínicos, uma possibilidade de controle clínico também, e no final tocar no assunto toxina botulínica e DTM. Espero que eu consiga aí contemplar e agregar valor a esse maravilhoso curso Safety ROF, capitaneado e coordenado pela professora Gisele Donovan. Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado por vocês confiarem no projeto, né? Estão aí como nossos alunos. Então, me sinto honrado, muito prazer, agradeço aí em dois sentidos, a doutora Gisele e a vocês que estão me assistindo. Vamos ao meu tema? Então, vamos lá. A proposta nossa é dar uma visão, que eu chamo visão contemporânea. Quando eu falo visão contemporânea, né, da DTM, a gente tem que primeiro lembrar das possibilidades clínicas, né, que vocês, como harmonizadores, né, um conceito de harmonização, isso é muito importante a gente frisar, né, esse conceito moderno, hoje, inteligente, que a gente tem que possibilitar dos nossos colegas, né, da harmonização, é entender que essa área orofacial, ela é vislumbrante. E quando você fala em orofacial, você está falando de boca, você está falando de dentes. Então, é uma área, como a gente pode dizer, de 100% de atuação do dentista, né? A gente tem aí outras possibilidades médicas, fisioterapêuticas, biomédicos, enfim, todas as áreas que possam ser habilitadas na harmonização. Mas lembrando que a gente não pode deixar de ter na nossa cabeça conceito de saúde, né? Que você não pode simplesmente falar para o paciente que a ausência de doença, né? Ou seja, a situação mundial oferece que você tenha bem-estar físico, emocional, social e psicológico. E não vou deixar de lembrá-los que recentemente, né, lives aí com a doutora Gisele, doutor Esteban e outros ícones da nossa área, batendo nessa tecla do emocional, né? Quanto que esses pacientes estão tendo distúrbios, né, dismórficos, buscando na harmonização situações que não têm como serem resolvidas. Então fica aqui o alerta de eu como terapeuta também, que além de dentista, eu sou tanto psicanalista clínico como também especialista em psicossomática do Jung, enfrento demais essas objeções psíquicas dos pacientes, principalmente na ROF. Então, vale lembrar, antes de eu começar o meu bate-papo com vocês. E o que eu queria trazer, na verdade, é chamar a atenção nesse segmento. Eu faço harmonização? Ótimo, maravilha. Independente do segmento que eu for utilizar, ou independente do procedimento que eu eleger para o meu paciente, você está utilizando de recursos, né? Então, toda vez que a gente tiver a necessidade de fazer uma abordagem em harmonização orofacial, nunca se esqueça, nós estamos lidando com a inervação do nervo trigêmeo. Ponto. Independente daquilo que você, colega, elegeu para oferecer de procedimento para o teu paciente. Não se esqueça disso. Isso é fundamental para que a gente possa agora pensar sobre esse procedimento, por exemplo, né? São situações aí que a gente vê meu Deus do céu, hoje.
E a partir desse pensamento, a hora que você vê uma mídia dessa, ou seja, fios PDO, infiltrativos, não sei qual é o seu procedimento. Imagine essas três imagens. Um paciente com DTM, um paciente com cefaleia crônica, um paciente com apertamento crônico de dente, né, que a gente chama de apertamento em vigília. Como que eu vou fazer para diferenciar esse paciente no meu consultório? Talvez esse seja a maior preocupação nossa na determinador. E aqui ninguém está fazendo nenhuma inferência para você não deixar de fazer a harmonização, pelo contrário, a gente faz muito aqui na clínica, né, com muita segurança. A professora Gisele Dono atende aqui no consultório e sabe disso, mas esses pacientes são previamente avaliados. Então, se você estiver diante do paciente com DTM, acende uma luz vermelha, peça ajuda para um colega, porque a gente vai ver o desfecho aí. O que pode acontecer? Esse paciente pode ter uma dor crônica na face e ele não relatou para você. Então, esses questionários, avaliar o paciente, uma anamnese adequada, tudo isso ele é imperativo para o sucesso, não só para o teu paciente, mas o sucesso buscado por nós, profissionais. Satisfação clínica profissional e satisfação de resultado para o teu paciente. Então, quero aqui chamar a atenção, simplesmente assim, chamar a atenção de vocês quanto às possibilidades diante dos pacientes que eu vou mostrar para vocês, que vocês acendam uma luz vermelha. Simplesmente assim. E aí eu pego um exemplo, uma aluna aqui do curso de harmonização orofacial, lá de Manaus, da professora Cíntia Cardoso, que apresentava esse quadro clínico. Uma paciente com hiperalgesia na face, disestesia, ou seja, sensação alterada ao tato, DTM muscular, neurite de nervo auriculotemporal, neurite, sensibilidade nos nervos supra- e infraorbitários, uma dor de espalhamento na face, e estava o quê? Planejado fazer o quê? Fios, toxina, etc., de procedimentos nesse paciente. Então, acende uma luz vermelha. Como avaliar esses pacientes? E é lógico, aqui não vai ser um curso para vocês determinadores, sim, uma aula para abrir os olhos para esse universo maravilhoso, sim, da DTM e da dor orofacial. E quem não garante que você possa, além de ser um excelente harmonizador ou uma harmonizadora, também vir com a gente e se aperfeiçoar, se aprimorar no quesito DTM e dor orofacial. E aí, será que eu posso aplicar a toxina botulínica? Será que eu posso fazer os meus procedimentos de ROF? É claro que você pode. Mas a gente vai mostrar para você. Tem o tempo e o time certo. Do contrário, você vai ser mais um daqueles profissionais que são pegos de surpresa por desejos do seu paciente, por insucessos que ele criou na vertente dele psicológica, por inabilidade nossa de, com antemão, fazer uma boa anamnese desse paciente. Por mais que vocês possam usar os modelos de analgesia, né, as canetas de gelo, as pomadas, não sei qual é o seu arsenal, né, analgésico, que ele é importante, ele é necessário. Mas, diante de tudo isso, você tem que estar seguro se aquele paciente, naquele momento, naquele time, ele pode passar pelos procedimentos de harmonização facial. Entendeu? Assim você evita suas intercorrências, você tem um preparo adequado, analgésico do seu paciente, você tem um controle muito efetivo do seu pós-operatório e o acompanhamento vai seguir dentro das normalidades, dentro de toda uma possibilidade real, não imaginária, né, de que a gente pode brincar aí de intercorrência dos seus pacientes. É lógico que as intercorrências elas podem existir, mas a gente pretende, dentro da determinador, orientar o colega da ROF para minimizar esses processos, pelo menos diante de pacientes, né, dentro desse leque de disfunção temporomandibular. E a gente vai ver que a DTM ela é simples de você identificar dentro do seu consultório, porque a DTM ela é um combo de desconfortos musculares, ele é um combo de dificuldade mastigatória, abertura de boca, sinais e sintomas que levam a uma disfunção não adaptativa do sistema mastigatório. Porém, lembre-se que disfunção não é doença. Ninguém morre de DTM. E outra coisa, a DTM não é uma doença.
de longevidade, um curso inadequado. A DTM, por si só, ela é resolutiva com o tempo. É uma síndrome dolorosa muscular funcional de quem está na atividade laboral. A grande faixa, para vocês terem uma ideia, né? A faixa etária está entre 25 e 45 anos. Pessoas produtivas, assim como eu, você que está escutando essa aula. Então, a gente tem que tomar cuidado com outras possibilidades da DTM, que são esses fatores múltiplos, entendam isso, fatores múltiplos promovendo uma síndrome disfuncional. Agora, se eu falasse com vocês há 30 anos atrás, eu falaria única e exclusivamente de instabilidade funcional. Hoje, uma DTM contemporânea, ela não contempla mais aquilo que você pode falar. Olha, mordida cruzada causa DTM, ponto prematuro causa DTM, classe 2, classe, sei lá, overjet, não tem mais essa relação. Então, acende uma luz vermelha, cuidado. Paciente com DTM, disfunção, que agrega, nós vamos ver sinais e sintomas, dificilmente, a partir do 3º mês de queixa, a oclusão passa a ser relevante. E sim, esse slide ele mostra uma fisiopatologia. E se eu falo em etiologia da DTM, pode ser só oclusão. Mas não, a DTM contemporânea hoje, 2021, você tem que considerar fatores predisponentes do seu paciente, tipo lúpus, artrite reumatoide, síndromes dolorosas periféricas, doenças degenerativas, fibromialgia, dor miofascial, cefaleia hipotensional, enfim, uma série de sintomas que possam agregar o quê? Um facilitador, e hoje a gente sabe que, além de tudo, um facilitador genético para a DTM, marcador genético para a DTM, depressão, ansiedade, hipervigilância na DTM, e hoje, o que há de mais moderno? Para bater assertivamente na ciência, déficit no sistema modulador de dor. Isso sim é o grande vilão para a DTM, e não mais aquela visão oclusionista, né? Visão morfológica, que mordida cruzada, falta de dente, vai causar DTM. Esquece, isso a literatura não suporta mais, ok? E o que eu gosto muito de falar para os meus alunos, e apresento para vocês essa mídia, mostrando que o que é complexo na DTM é o combo que ela traz. É a mesma coisa que ir lá no McDonald's comprar só o Big Mac, mas não, você vai comprar o Big Mac, a batata frita, o suco, o sorvetinho, a tortinha de maçã, etc. DTM raramente só vem com aquela dor muscular e cansaço. E quando ela vem junto com dor na cabeça, dor na nuca, dor cervical, entupimento na orelha, tontura, dor de dente, zumbido, a gente chama de comorbidades, né? São sinais e sintomas correlatos, ou seja, junto com a DTM. E se não bastasse tudo isso, há mais de quase 10 anos, já está sedimentado na literatura que a ansiedade e a depressão fazem parte hoje dos sinais e sintomas de DTM. E aqui, para ser bem simplista na abordagem, a doutora Giovana Fernandes mostrou em 2012 um trabalho muito bem feito, randomizado, duplo cego, fez polissonografia nesses grupos, né, o grupo 4, com polissonografia, paciente com DTM dolorosa e bruxismo do sono. Olha que nicho de paciente. O paciente com bruxismo do sono, validado por polissonografia, validado pelo RDC, que ele tem DTM, cruza-se o eixo 2, que é o lado emocional, avaliando níveis de depressão, e olha o que ela acha, gente. Ela acha aqui, ó, 57% dessa população, gente, com depressão. Então, não dá mais. Quem lida com DTM hoje, não dá mais. Nós temos que trocar lente. Coloca uma lente nova. Observe esse paciente além da oclusão. E senão, você vai ser aquela mesmice do passado, aquele dentista que só sabe fazer checklist de oclusão, só sabe ficar montando o paciente em articulador semi-ajustável, charneira, não sei qual é o seu, e olhar aquela oclusão
como chave mestra de todos os problemas da vida do paciente. Esquece. Essa odontologia não tem mais espaço na DTM e na dor. Vou lembrá-los que aí no nosso grupo de alunos, possa ser que tenha algum especialista em DTM e dor que esteja nos assistindo. Eu vou pedir desculpa porque a gente acabou de receber agora em 2020 a nova classificação internacional para as queixas de dor orofacial. A gente ainda não tem a tradução oficial para o português, então eu vou me ater às possibilidades do DC-DTM, que é o guideline que a gente já vem usando há mais de 10, 15 anos, aí, usando com muita tranquilidade e segurança. E quando a gente usa esses guidelines, é mais para dar o quê? Critérios de inclusão e exclusão da doença da disfunção DTM. E quando eu falo disfunção DTM, nesse caso, a gente vai se ater à musculatura masseteriana e ao músculo temporal anterior. Lógico que outros elementos vão poder entrar, mas eles vão fazer parte da comorbidade da disfunção temporomandibular. Que a primeira chave que eu começo a dar diagnóstico é isso aqui. Eu tenho uma dor muscular local, mas o que é mais importante, para eu classificar como dor muscular local, sendo classificado como DTM, eu preciso pelo menos, gente, olha que interessante na história, ter 30 dias de queixa. Então, se eu posso mostrar para vocês essa mídia, para essa paciente com a musculatura dolorida, o local da dor aonde ela sente é igual à fonte da dor, ou seja, ela tem uma dor no músculo masseter e a fonte da dor é o músculo masseter. Então, até 30, 40 dias no máximo, essa paciente a gente chama de paciente o quê? Ela é uma paciente aguda, onde se eu fizer uma massagem, uma fisioterapia, um autocontrole, né, a gente depois vai abordar um pouco sobre isso, provavelmente essa paciente vai se sentir melhor. Não é um paciente para bloqueio, não é um paciente talvez para placa, não é um paciente para medicação, não é um paciente para toxina botulínica. É isso que nós, dentistas, temos que ter, esse critério de avaliação adequada do paciente. Aí sim, se caso esta paciente que eu estou mostrando for mal conduzida a partir de 30, 40 dias, ela começa a mostrar um espalhamento dessa dor muscular. O que a gente percebe, se eu posso mostrar, falar de experiência com vocês, né, com mais de 30 e tantos anos lidando na área, é que a maioria dos pacientes nos procuram a partir dessa fase aqui. Então, a partir da fase do espalhamento da dor, aí sim, provavelmente, com mais de 40, 50 dias de desconforto, aí você tem que acender a luzinha vermelha e fazer da oclusão o seu segundo time de avaliação. Até a dor primária, você restaurou um dente, fez uma prótese, um implante, não sei qual foi o seu procedimento, que o seu paciente se queixou de dor naquela região que você tratou de um dente. Então, se eu posso te ajudar, se aquela queixa ela é igual ou menor que 30, 40 dias, a gente até justifica mexer na oclusão. Do contrário, acenda a luz vermelha e procure ajuda de um colega da especialização. Por quê? Essa dor por espalhamento, ela pode se agravar cada vez mais, e ainda mais hoje, né? Estamos falando num período pandêmico. A pandemia nos expôs aquilo que há de mais instintivo no ser humano, que é o nosso sistema aqui de proteção. Então, a nossa amígdala cerebral, né? A gente chama de amígdala límbica, ela está nos deixando em alerta. Eu, você, todos nós estamos aqui nesse grupo, estamos em alerta na pandemia. Isso aumentou a contratibilidade muscular, aumentou nossa ansiedade, aumentou os aspectos depressivos. E não é diferente na região que possa estar alastrando ou causando dores referidas para o teu paciente. Então, nós da DTM da dor não gostaríamos que vocês da ROF corressem atrás da gente para depois que vocês já fizeram todos os seus procedimentos, tentar ajudar. Ou seja, se você se capacitar em DTM dor de uma maneira adequada, ou se você tem algum colega que possa te ajudar na dúvida, a te orientar, a dar um diagnóstico adequado da DTM do teu paciente, você vai evitar muitas intercorrências, principalmente no segmento dor persistente. Está fazendo sentido o que eu estou falando? E se você previamente identifica que o paciente tem cefaleia, tem dor de cabeça, tem fibromialgia, tem cansaço e dor muscular, você já está alerta, o paciente já está de sobreaviso.
Agora, se você não sabe nada disso e só quer fazer ROF, marca hora e data para você levar uma intercorrência e um desafeto e um litígio com o seu paciente. Pode escrever, porque isso vai acontecer. Mas é só a gente se capacitar, é só você se preparar. E uma vez que você possa ter dado diagnóstico, orientação para o seu paciente, segue uma abordagem totalmente clínica, psicoeducação, gerenciar emoções. Ah, professor, eu não sei fazer isso. Mas está aí, tem os psicólogos, tem todo um arsenal psicoterapêutico que você possa indicar para o teu paciente. É nossa obrigação. Olha, quem assistiu a live do professor, nosso amigo Esteban, com a professora Gisele, viu a importância do dimorfismo, os Snapchats, o quanto vocês da ROF estão sendo o quê? Massacrados por quê? Por um indivíduo que ele quer se transformar num boneco ou numa boneca. E nós sabemos que muitas vezes isso é impossível de ser realizado. Então, acenda essa luz vermelha, e esse paciente, muitas vezes, já foi dito por N profissionais da ROF, ele precisa de uma psicoeducação, e não da ROF. A hora que ele estiver adequado na psicoeducação do que ele precisa, você entra com os seus procedimentos. E assim a gente faz a mesma coisa com a DTM. Muda comportamento, muda hábito, faz agulhamento, faz um sprayzinho, mas não mexe na oclusão. Que hoje, se eu for fazer checklist de oclusão com paciente dolorido, paciente inflamado, paciente com dor muscular ou facial, eu vou incutir um erro funcional muito grave se eu for desgastar aquele dente ou de cara trocar aquela prótese. É iatrogenia. Escuta o que eu estou te falando. Hoje é iatrogenia se você está focando única e exclusivamente em oclusão. E quando eu falo iatrogenia, é código de ética. Então, toma cuidado e vamos estudar também essa parte funcional adequada, para que você não possa oferecer tratamentos dispendiosos, tanto de tempo como dinheiro, né, financeiramente, e desnecessários, muitas vezes, para o seu paciente. Segue o curso da TTM, todos os nossos pacientes, na maioria, fazem fisioterapia, ultrassom, massoterapia, acho que vai aparecer um vídeo aqui. Nós fazemos bloqueios, as placas oclusais acrílicas, muita farmacologia associada, para que esse paciente, uma vez controlado, uma vez livre dos processos que nós da DTM identificamos, controlamos, esse indivíduo é devolvido para você da ROF com 100% de condições para que você possa realizar os seus procedimentos. Olha que bonito essa troca. Olha que interessante você, a partir desse nosso bate-papo de hoje, você procurar agregar esse valor para o teu consultório, trazer um colega da DTM da dor para você. Quem sabe? Não, professor, eu não gosto dessa área, então traz alguém. Eu fiz a harmonização orofacial e não faço a harmonização. Hoje, a minha praia aqui é toxina funcional. Eu deixo para a doutora Gisele Donola fazer a minha parte estética aqui no consultório. Por que então a gente precisa fazer tudo? Se você não quer estudar DTM, traga alguém junto do grupo para fazer isso por você, mas não deixa o seu paciente sofrer desnecessariamente. E aqui, ó, vou mostrar um videozinho mostrando as possibilidades que você vê. Um exemplo, né, do que a gente pode fazer. Aqui é a Carolina fazer uma abordagem clínica para vocês assistirem. Vamos ver. Essa é a nossa paciente, Pamela, fazendo um ultrassom guiado por gel de cataflame, parece, nesse dia. Torna-se um elemento chamado iontoforese. A cada 3 minutos, essa região ela é massageada com essa ponta de ultrassom. E aí isso escorre para a musculatura do econ, trapézio, masseter, temporais. É uma região assim, extremamente de compensação funcional, e o paciente vai se sentindo cada vez mais tranquilo. Essa é uma abordagem terapêutica de início, né, de tratamento. Lógico que segue todas as possibilidades de uma infiltração, de um bloqueio, e hoje, junto com o apoio da Mobson, né, com a professora Gisele Donola, aqui no Instituto Jorge von Zuben, nós dispomos desse ultrassom para nos guiar numa infiltração do músculo, numa infiltração de uma agulha de acupuntura para fazer agulhamento seco, numa infiltração de uma agulha para fazer uma viscosuplementação de ATM.
Mas fica aqui mais como ensinamento e como mobilidade clínica, para vocês verem a abordagem do especialista em DTM dor que possa ser feito para os nossos pacientes da ROF e da DTM. Posso usar placas interocruzais, que são maravilhosas para esses pacientes, né? Promove equilíbrio, devolve eficiência, diminui input, diminui carga na ATM, isso é muito importante entender, né? Placa não faz milagre, mas a placa ajuda bastante, né? Esse compartimento aí de músculo, ATM e dente. Podemos usar lançar mão do laser, né? Essa é a fisioterapia de laser, baixa frequência, exercícios funcionais, placa interocruzal, vocês estão vendo aí uma mídia de placa, uma série de um arsenal que a gente possa utilizar para os pacientes de DTM, que esses pacientes, inclusive, hoje estão aptos a receber a ROF. Então, quando eu tenho um paciente de DTM, há muito tempo atrás, um fibromialgico, por exemplo, isso eu falo muito na sala de aula, eu falo muito com os meus pacientes das áreas, e insisto nisso de vocês da ROF, os pacientes hoje reumatológicos, pacientes fibromiálgicos, eles estão controlados com a medicina. E por que eles não podem fazer ROF? Eles podem, mas você precisa identificar antes, saber o seu papel, bater um papo talvez com esse paciente e traga a segurança do médico para que você seja o quê? Um harmonizador, uma harmonizadora coerente, ética, né? Evitando as intercorrências, que é justamente o nome, né? Safety ROF para vocês. E aqui, não vale deixar de lembrar, nós temos publicado desde 2010 um consenso assinado por 42 profissionais, e eu fiquei muito honrado em participar desse grupo, inclusive, que nós colocamos lá um consenso. Depois, quem quiser falar com a professora Gisele, quiser deixar um interesse, a gente manda esse consenso para vocês em PDF. Lá está escrito, desgaste oclusal, ortodontia, extrações, são procedimentos iatrogênicos, permite manutenção ou até, às vezes, aumento daquela dor disfuncional do seu paciente. Induzem o paciente a acreditar equivocadamente que sua patologia deveria ser tratada por um profissional da orto, pério, endo, reabilitação oral, etc. Então, tome muito cuidado com as novas diretrizes. E olha que essa publicação já tem mais de 10 anos. Hein? E para a gente não deixar de falar, né, isso que é mais uma aula expositiva, né, informativa e não formativa, eu vou falar um pouquinho da importância da toxina, da função dela, da toxina funcional. Porque você pode usar em DTM, apertamento, dor miofascial, osteoarreia, neuropatias, dor de cabeça, cervical, enfim, vários elementos podem ser efetivos, né, com o uso da toxina botulínica. Mas a gente tem que ser um pouco mais direcionado agora hoje no nosso bate-papo, que eu queria chamar a atenção nos pacientes com DTM muscular. E a gente tem visto, muitas vezes, eu gosto de usar o termo uso racional da toxina botulínica. E a gente vê, infelizmente, né, espero que você esteja me ajudando, me escutando aí, possa rever valores, caso você faça parte desse, infelizmente, desse pequeno grupo de profissionais que ainda acredita que tratar DTM tem que usar toxina botulínica. Eu não estou aqui fazendo uma apologia a não utilizar, é lógico que a gente utiliza, mas em pacientes muito bem selecionados, pacientes refratários. Eu posso garantir para vocês que aqui em nossa clínica nós não utilizamos botulínica para todo mundo, né? Ah, mas o paciente quer. O paciente não tem que querer, isso é ciência, e quem faz o norte da sua clínica é ciência. E não, você não pode fazer aquilo tudo que a gente quer, tá certo? E aí vocês talvez desculpem aí os equívocos aqui de português, e a gente acaba também, né, incutindo equívocos no slide. Então, a DTM muscular, ela pode ser o quê? Abordada com a toxina botulínica. Mas eu mostrei para vocês ali, o paciente ele faz fisioterapia, altera comportamento, baixa aplicativo, altera enfrentamento de vida, pode passar por uma psicoeducação, placa interocruzal, gerenciamento de emoções, enfim, esse paciente ele é manejado por uma média de 3 meses no consultório. E dificilmente você precisa, na maioria, utilizar a toxina botulínica. Mas caso você eleger a toxina botulínica como terapia coadjuvante, olha que palavra bonita,
Então, aqui a gente vai usar a toxina botulínica como coadjuvante e não como terapia para DTM. Isso fique muito bem claro para você. Então, o paciente, todas as técnicas que você já sabe, eu não vou me ater a isso, mas o mais importante, né, também se vocês quiserem essa mídia, a gente pode enviar para vocês, o mais importante é a safety ROF e a safety o quê? Toxina funcional. Porque se eu não tenho noção do trígono, numa área, de uma zona, a gente chama, de uma zona de segurança para aplicar a minha toxina, é óbvio que eu vou lá apresentar intercorrências, principalmente a gente vê aqui em nível da musculatura do risório. A gente vê muitos colegas ainda inferindo toxina botulínica nas parótidas do paciente. Então, toma muito, mas muito cuidado com isso. Zona de segurança do trígono está aqui, ó. Então, analisa, faz uma cópia, tira uma slide, faz uma cópia desse slide, tira uma fotografia. Isso é importante. Isso é conhecimento agregado para vocês. Então, uma vez que elegeu toxina botulínica, faça com segurança. E aqui vai uma sugestão de. A gente sabe que a literatura hoje é vasta, né? Eu volto a insistir, aqui é mais uma aula informativa e não formativa, mas uma vez que você hoje tem segurança para trabalhar em nível de musculatura masseteriana com 25 a 30 unidades e na região do temporal com 10 unidades. Ah, professor, posso usar 20? Pode, mas não deve. Então, a literatura hoje, inclusive publicada em 2020, uma revisão sistemática clínica, né, pelo professor de la Torre, mostrou que se você estiver utilizando no máximo 30 e aqui 10 de temporal anterior, está ótimo, distribua 3 pontos, fuja do risório e você vai ser feliz. Ok? Então, toxina botulínica para DTM ou para apertamento em vigília funciona, é um excelente coadjuvante. Por quê? Por conta disso que eu trago para você. Você possa ter qualquer outro entendimento, você já pode ter passado por outros professores, mas eu, professor Jorge Manzubri, gosto de tocar nesse aspecto. A toxina, ela quebra esse ciclo, ok? Ótimo, sabemos disso. Porque além da toxina quebrar o ciclo muscular de contratibilidade, ela também neutraliza a liberação de neurotransmissores algogênicos na periferia. Por isso que é muito relevante, clinicamente, quando o paciente fala, olha, doutor, depois que você colocou a botulínica, eu estou me sentindo mais confortável, com menos dor, menos cansado. Olha que interessante. E como é que eu chamo isso? Eu dou um nome para isso. Eu falo que isso é o habeas corpus, ou seja, a toxina botulínica, ela dá um tempo, 3, 4, 5, 6 meses, para você reeducar aquele indivíduo, reprogramar a musculatura. Por isso que não adianta só fazer toxina botulínica. Então, a nossa dica é toxina botulínica depois que você tem o paciente na mão, depois que você tem todas as explicações. Porque é provado hoje que o eixo dor, depressão, ansiedade, ela altera o comportamento humano. E se você pode ter um auxiliar chamado toxina botulínica, a hora que eu falei, um auxiliar, não como terapia única, por que não utilizar? Então, é o uso racional da toxina botulínica para DTM e para apertamento e vigília. E olha que eu nem falei de bruxismo do sono, porque aí sim, se você estiver utilizando toxina botulínica para bruxismo do sono, aí eu não posso concordar com você. Porque bruxismo do sono tem origem central. Né? É uma descarga, né, que começa uma descarga parasimpática e vai culminar no apertamento fásico ou não dos dentes do seu paciente. E a toxina botulínica não age ali. Ela pode agir diminuindo o quê? A força de contração, mas ela não trabalha na origem da descarga emocional, da descarga parasimpática e simpática que culmina no bruxismo do sono. Beleza? Acredito que eu tenha trazido aí algumas informações, acredito eu, relevantes para o tempo que eu tenho para apresentar para vocês e fico depois à disposição do grupo aí da professora Gisele. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, que eu possa aí ampliar mais o conhecimento de vocês e agregar mais valor, né? Ficaria muito feliz em tê-los um dia em nosso grupo, como alunos e professores na DTM e na DOR.
Então, gratidão pela atenção de vocês, fico muito feliz, agradeço a professora Gisele, agradeço a todos vocês pela atenção, pelo tempo que foi me dado, e se a gente também ficar esperando estar pronto, gente, vamos esperar até morrer. Então, manda bala, aplica o que vocês estão tendo de conhecimento, e depois de todo esse tempo que vocês me permitiram estar juntos, só me resta agradecer. Então, gratidão realmente por poder fazer parte desse seleto grupo e, acredito, agregar valor clínico e científico na abordagem da ROF de vocês. Muito obrigado e até o próximo encontro.